Senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Coin to Business, o spin-off do nosso podcast de negócios, o Talk to Biz. Meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de Marketing e Business. E no Talk to Biz, você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios. No Coin to Business a gente faz uma vez por mês comentários também sobre o mundo dos negócios, mas olhando especificamente para o mercado de videogames. É sempre bom lembrar que esse podcast está lá disponível nos nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobusiness.com.br. Lá você encontra o feed desse podcast, além das atualizações no nosso blog. Então sempre vale a pena dar uma olhada e acompanhar o que a gente produz por lá. E hoje vamos falar sobre a nova geração de consoles, a nova geração de hardware aí que está recém-chegada ao mercado. Sony e Microsoft lançando seus novos aparelhos e disponibilizando já para o público. E será que essa geração vai seguir, em termos de competição, as mesmas regras das gerações anteriores? Ou será que agora a gente está vendo muito mais, para além da disputa entre o hardware, muito mais uma disputa entre ecossistemas de serviços? Será que esse é o caminho da competição daqui por diante, já que em termos de capacidade técnica os aparelhos estão cada vez mais próximos? Um ponto importante a se destacar é que hoje os videogames funcionam muito mais como hubs, são agregadores de serviços, então são grandes plataformas ou ecossistemas virtuais que agregam ali, além dos jogos, além da possibilidade de jogar, são agregadores também de outros serviços e acabam funcionando como centrais de entretenimento. Um pouco da ideia que lá nos anos 90, alguns consoles pioneiros já tentaram implementar, como 3DO, que foi um console que não foi tão bem sucedido ali, representando a quinta geração, mas um dos primeiros ali da linha 32-bit, o próprio CDI da Philips, enfim, já haviam algumas plataformas naquela época que foram lançadas com a pretensão de se transformarem em hubs e ecossistemas mais interativos e multimídia que servissem a outras finalidades, a outros ramos do entretenimento e não apenas para jogatina. Mas de lá para cá, na verdade, apesar de você ter ainda na primeira metade dos anos 90 algumas plataformas, alguns hardwares já lançados com essa pretensão, foi preciso pelo menos aí mais uns 10 anos ou 10 a 15 anos para que esse tipo de aparelho se consolidasse aí já em gerações posteriores, do PlayStation 2 passando para o PlayStation 3 e a Nintendo chegando com o seu Nintendo Wii, para que de fato esses aparelhos, os aparelhos de videogame, começassem a funcionar efetivamente mais como plataformas, como agregadores, e que ali você não tivesse um sistema fechado. Não é que já que tradicionalmente nas gerações anteriores os consoles de videogames eram plataformas fechadas. Você ligava um Mega Drive e ele servia exclusivamente para você jogar ali. Você ligava um Nintendo, um Super Nintendo, ele servia exclusivamente para jogar. Você ligava um Master System, ou mesmo gerações mais anteriores ainda, como o Atari, e eles estavam focados ali unicamente na sua atividade principal. O seu core business ali era o jogo. Já da geração PlayStation 3, Xbox 360 e Nintendo Wii para cá, você tem cada vez mais os videogames servindo como uma interface de conexão. E, obviamente hoje estão muito mais popularizadas as Smart TVs, mas você, por um bom tempo, uma maneira interessante de você conectar a sua TV seria por meio de um console de videogame. E isso abriu ali novas perspectivas para as fabricantes, não só de pensarem em suas plataformas como plataformas específicas para jogo, é óbvio que isso ainda é o principal, mas que também pudessem agregar ali uma série de serviços e justamente garantissem que o consumidor ou o usuário ficasse mais tempo dentro das suas plataformas. Já que a gente vive aí uma economia da atenção, principalmente no ramo do entretenimento, você tem muitas
empresas de entretenimento ligadas a diversos tipos de entretenimento disputando a nossa atenção, e o dia continua tendo apenas 24 horas. Logo, a ideia de videogames que oferecem ali uma experiência mais ampla em termos de entretenimento, o camarada pode sair do jogo e ver um filme na Netflix ou em outro serviço de streaming, ou ele pode dali conectar num ambiente virtual, conectar com a internet, fazer uma transmissão ao vivo, ou acessar algum outro tipo de plataforma digital. Enfim, essas ideias começam a se tornar mais e mais interessantes, e isso começa a fazer parte de fato da realidade, mas realmente precisou esperar-se um tempo para que a gente tivesse a tecnologia, a conectividade, enfim, para que todos esses aparelhos convergissem para o mesmo tipo de solução. E aí eu destaco esse ponto porque, na verdade, dentro de uma nova geração, onde é uma fala geral dos especialistas e da mídia que praticamente não há mais diferença em termos de desempenho técnico entre um e outro aparelho, e até em relação a jogos exclusivos, você ainda tem muitos jogos exclusivos, porém uma empresa não pode se fixar só nos exclusivos para tentar garantir a preferência do público, embora isso seja obviamente uma arma, mas aí principalmente para a Nintendo, que aí já há algumas gerações já não entra mais nessa briga pelo destaque do ponto de vista de hardware, e aí entra na briga justamente por oferecer uma plataforma mais interessante, e que hoje com o Nintendo Switch tem uma proposta já diferenciada, quer dizer, permite a mobilidade ali do jogo, de você não ficar preso unicamente à sua TV, mas poder jogar em qualquer lugar. Então você já tem a Nintendo, na verdade, tentando se desgarrar e entregar outras funcionalidades que não são apenas o hardware e o desempenho técnico dos jogos em si. Poderia estar falando até de um novo posicionamento ali, porque o Switch é um híbrido entre um videogame de mesa e um videogame portátil. Mercado, inclusive, onde a Nintendo sempre dominou, né? Desde a época do Game Boy, em praticamente todas as gerações seguintes, a Nintendo teve o predomínio do mercado de portátil. Então o que a gente está vendo hoje, possivelmente, vai mais caminhar para uma briga entre esse ecossistema de serviços e de benefícios. Eu não quero chamar só de serviços, porque, por exemplo, se o console permite uma abordagem também portátil, como o Nintendo Switch, isso não é necessariamente um serviço, mas é com certeza um outro tipo de benefício que a empresa está oferecendo para os seus consumidores, para os seus clientes. Mas a grande questão é, se os jogos hoje estão tão próximos assim, e você já nem tem tantos exclusivos, né? Então a maioria dos jogos AAA sai para todas as plataformas, tirando assim aquelas franquias muito específicas, e aí claro que quem ganha também nessa área é a Nintendo, tendo as principais franquias, por mais que Sony e até a própria Microsoft tenham desenvolvido ao longo das 2 ou 3 últimas gerações algumas franquias interessantes, mas não há nem o que se discutir que em termos de franquia, de propriedade intelectual, a Nintendo é que sai na frente, disparado, sim. E tem muita facilidade de vender os seus consoles unicamente por conta das franquias exclusivas que possui. Logo, a ideia de trazer para esses novos aparelhos cada vez mais um hub de serviços ali e uma plataforma, um sistema que funcione bem, coisa que sempre foi eventualmente motivo de reclamação da interface da própria PSN ou da rede lá da Xbox, a Xbox Live, enfim, isso já era uma fala dos usuários já há alguns anos. E hoje isso certamente tende a ganhar uma maior expressividade, e até a questão dos jogos exclusivos pode perder força quando você começa a ter um comportamento mais comum de se ver no mercado de consumidores terem mais de um aparelho. Pode não ser ainda tão comum aqui no Brasil, onde você tem um custo de acesso à tecnologia muito maior, mas já não é algo surreal em outros países. Então, desde a época do Nintendo Wii, por exemplo, já era comum que as pessoas tivessem 2 aparelhos, e
O Wii costumava ser um segundo aparelho. Hoje, isso começa a se consolidar como algo ainda mais forte. Mas aí, se eu tenho 2 aparelhos, de novo, volta a questão da economia da atenção. Porque, na verdade, qual que fica ligado? O consumidor continua tendo só 24 horas. Não dá para jogar os 2 ao mesmo tempo, não dá para acessar os 2 ao mesmo tempo, não dá para usufruir das 2 plataformas ao mesmo tempo. Logo, se eu tenho um console, mas a estratégia por trás disso é a venda dos jogos, é o consumo dos jogos, seja no formato digital, seja no formato de mídia física, eu preciso garantir que esse consumidor fique mais tempo na minha plataforma, e quanto mais serviços eu agrego a ele, quanto mais eu permito que essas plataformas conversem com outros serviços que já existem e que já fazem sucesso, potencialmente mais eu tenho chance de fazer com que esse consumidor fique no meu ecossistema, que ele não saia do meu ecossistema para consumir outras coisas. E essa possivelmente é a grande, não vou nem chamar de tendência, porque é algo que já está acontecendo, como eu disse, de 2 gerações para trás, mas que ainda não funcionava tão bem. Na geração aí de Xbox One, de PS4, isso já evoluiu bastante, e para a nova geração, tendo em vista que as fabricantes já não conseguem se destacar em outros aspectos, possivelmente quem conseguir trabalhar mais a nível de serviços agregados vai ter uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes. Essa, inclusive, há alguns anos já vem sendo uma das estratégias principais da Microsoft, e aí eu quero destacar que, apesar dos números de venda, né, hoje serem muito favoráveis à Sony, e a gente vai resgatar aqui esses números das 2 últimas gerações, a Microsoft vem crescendo muito em termos de serviço, e ela, a partir da integração com o Windows 10, né, permitindo que as pessoas joguem os seus jogos de um PC, isso pode ser um claro elemento de diferenciação. De novo, talvez ainda não aqui no mercado nacional, onde o custo de acesso à tecnologia ainda é maior, mas em termos de plataforma, de ecossistema, para facilitar a integração e oferecer maior comodidade para o jogador, a Microsoft parece ter um trunfo na manga, que é justamente essa integração com os PCs de mesa. E isso realmente pode fazer a diferença, e quem sabe até reduzir um pouco ou pulverizar um pouco dessa fronteira que existe entre os gamers tradicionais e os PC gamers, onde ainda há uma segmentação muito clara ali do perfil de um e do perfil de outro. Então, se me perguntarem hoje, possivelmente, para onde essa competição vai caminhar, já que a nível técnico a coisa parece não ter, por agora pelo menos, grandes perspectivas. Já falamos sobre streaming em outro episódio, falei um pouquinho sobre realidade virtual num dos primeiros episódios do Coin to Business. Então me parece que a grande questão agora é integração e garantir uma experiência. Vou pegar um termo que vem do varejo, que é a experiência omnichannel, né? O que é a experiência omnichannel? Garantir que o cliente tenha a mesma experiência de compra, a mesma experiência com a marca, independente do canal em que ele está tendo contato com a marca. Mas a gente poderia usar um princípio semelhante ao omnichannel para essa experiência nesses ecossistemas digitais. Porque, na verdade, a briga como é entre ecossistemas, não necessariamente entre o hardware, pode ser que a gente caminhe daqui para frente para olhar menos para hardware. O hardware até perca importância em certo sentido. Então, se você olhar hoje Apple TV, o cara que compra uma Apple TV, ele já pode jogar também. Se você tiver um aparelho um dongle daquele da Amazon, por exemplo, você pode jogar. Você tem a plataforma de games do Google também, embora não tenha decolado. Mas, enfim, você pode estar caminhando de fato para que outras plataformas entrem, oferecendo um ecossistema de jogos, talvez sem a necessidade de um hardware. Se um camarada desse conseguir fechar uma grande parceria com uma fabricante de Smart TVs, como a LG, como a Samsung, não acredito que isso vai acontecer com a Sony, porque a Sony tem interesses claros em fortalecer o segmento gamer raiz, mas isso poderia mudar as regras do jogo. Então, para essa geração, pode ser que a gente
a gente ainda não veja esse movimento de se abolir o hardware ou de fazer o hardware perder a importância de uma forma mais expressiva, mas talvez numa próxima geração isso até já faça mais sentido e já seja entendido pelo público como algo natural, como a própria evolução aí dos consoles e das gerações de jogos eletrônicos. Para a gente fechar, acho que vale falar, hoje a Sony realmente tem uma vantagem expressiva no mercado, então se a gente for comparar números da geração anterior, você tem aí números agora de junho desse ano, você tem PS4 com 108 milhões de unidades vendidas, o Xbox One passando para a terceira colocação com 49 milhões de unidades vendidas e o Nintendo Switch com 53 milhões de unidades vendidas. Então o Nintendo Switch, que foi lançado há mais ou menos 3 anos, ele passou à frente do Xbox One, que foi lançado há praticamente 7 anos, ali junto com o PS4. Então a Nintendo mostrando aqui realmente seu posicionamento ali híbrido, está sendo entendido como uma plataforma muito versátil para o consumidor e está atraindo a atenção da galera. Então, em termos de experiência, a Nintendo está conseguindo se destacar muito mais. Essa diferença é muito mais expressiva do que da geração anterior. Então, na geração do PS3, a Sony e a Microsoft ficaram muito mais encostados. O PS3 com 87 milhões de unidades vendidas, o Xbox 360 com 84 milhões. O Nintendo Wii, na verdade, que é o representante da Nintendo dessa geração, ele vendeu bem mais, assim, não muito mais, mas ele teve um quantitativo de 101,6 milhões de unidades vendidas, ou seja, a disputa naquela geração foi muito mais acirrada. Na geração seguinte, a Nintendo começou com o Nintendo Wii U, que foi um retumbante fracasso, não tem os números aqui agora de bate-pronto, mas foi logo descontinuado, e a Nintendo na sequência lançou o Nintendo Switch, que vem se mostrando aí uma aposta muito acertada, e me parece que essa aposta acertada é justamente porque o Nintendo Switch oferece, enquanto ecossistema, uma solução muito mais interessante do que os demais. Como eu falei em algum momento desse programa, hoje é bem comum que os consumidores tenham 2 aparelhos, mas a grande questão é qual é o jogado, em qual desses aparelhos o consumidor foca a sua atenção, porque desse fator é que a gente vai ter os resultados maiores ou menores na questão de venda de jogos, seja na plataforma, seja em mídia física, seja em mídia digital, mas o consumidor vai comprar mais jogos onde ele passar mais tempo jogando. Ao que tudo indica, realmente a gente está caminhando para uma guerra aí muito forte entre ecossistemas digitais. Não quer dizer que os jogos vão perder a importância, óbvio que os jogos continuam sendo o core business desse mercado, mas é bem provável que as fabricantes estejam dando uma atenção redobrada e uma atenção muito especial a garantir que esse ecossistema seja cada vez mais interessante, cada vez mais amigável para o usuário, cada vez mais confortável e faça com que as pessoas passem mais tempo nele, independente delas estarem jogando ou não. Engraçado falar isso, porque coisa de 7 anos atrás, quando o Xbox One foi anunciado, a Microsoft tinha uma fala muito convergente para esse tipo de ideia, né, de transformar a coisa numa plataforma de serviços. E isso, para alguns setores do mercado, soou como o cara vai deixar de ser videogame para ser uma outra coisa. E a ideia não é essa. Acho que talvez o mercado ainda estivesse imaturo para esse tipo de conceito, mas a questão é que a gente vai estar conectado em todos os aparelhos e a plataforma que melhor conversar com todos, a plataforma que oferecer a melhor experiência, certamente vai sair vitoriosa dessa disputa. Quem vencerá, a gente ainda não sabe, é cedo para fazer essas apostas, eu ainda não tenho aposta nenhuma, sei que se olhar pelos números da geração anterior, o PS5 tem tudo para largar na frente, a Sony tem uma força muito grande, tem competência técnica para isso, então é fato que a Sony tem uma vantagem aí de largada, mas para além do número de vendas, certamente temos que olhar a partir de agora também, se quisermos entender a fundo e compreender a dinâmica desse mercado,
teremos que olhar também para número de venda e tempo de uso ou tempo que o usuário permanece logado em tais plataformas. Nunca vi nenhuma análise sobre esse dado especificamente hoje, mas é provável que no decorrer dos próximos anos isso comece a ser um dado mais efetivo. Se consolidarmos essa tendência aí de termos mais de um aparelho, os números de venda já podem não significar, ou pelo menos não serem tão fidedignos do que está acontecendo na realidade, porque esse gamer pode estar em casa com 2 ou quiçá até 3 aparelhos, com um gamer aí mais abastado, e isso lá fora não é muito difícil de acontecer. E aí a grande questão é, em qual que ele está logado? Qual que ele joga? Será que ele está jogando no Xbox One, no seu PlayStation, no Nintendo Switch? Ou será que não está jogando no PC, ora na Steam, ora logando na sua própria conta da Microsoft? Esse é um ponto que eu quero deixar de provocação aí para acompanharmos esse mercado daqui por diante. Então, meus amigos, esse foi o Coin to Business de hoje. É um episódio mais curto, de hoje eu estou sozinho, não estou com nenhum convidado aqui, diferente dos episódios anteriores, mas eu achei importante trabalhar, e já que estamos em meio a lançamento, né, de consoles da nova geração, fazer alguns comentários e trazer um pouco das minhas impressões do que eu vejo dessa nova geração e do que eu estou esperando daqui para frente a nível de competição e de posicionamento entre essas empresas. O meu nome é Bruno Garcia, você já sabe, me encontra aí nas principais plataformas sociais, Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_TalkToBiz no Instagram. Podem me adicionar, mandar perguntas, mandem o feedback de vocês, sempre bacana da gente receber. O Coin to Business, você já sabe, você encontra aí nas principais plataformas de podcast da atualidade. Se você é usuário Apple, lá no aplicativo de podcast do iOS. Se você é usuário Android, em Google Podcast. Se você está acostumado a ouvir o seu programa predileto pelo Spotify ou pelo Deezer, também estamos por lá. O Coin to Business tem 2 feeds, né? Você pode ouvi-lo pelo feed do Talk to Biz, ou tem o feed próprio do Coin to Business, e aí é só você digitar ou Talk to Biz ou Coin to Business e você vai achar os feeds aí para poder acompanhar as nossas publicações. Toda semana tem Talk to Biz, uma vez por mês a gente faz essa edição especial do Coin to Business. Sempre importante pedir o apoio de vocês. Se você está curtindo esse conteúdo, gosta do material que a gente grava, compartilhe, passe para os seus amigos, ajude a esse conteúdo tão legal a chegar a mais pessoas, ajude a gente a compartilhar conhecimento. É isso, minha gente, eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo programa. Um abraço a todos.